Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 119. Um texto bacana da Natura que pediu uma interpretação legal. Acho que tivemos bons resultados, acho que foi um bom desafio, um texto legal, né? Então, como sempre, o destaque que a gente escolheu hoje, nós vamos publicar no sábado, dia 28. Sábado agora, dia 28. Amanhã a gente tem um texto novo, que como sempre eu mando durante o dia, por e-mail. Pessoal, depois de assistir a minha live amanhã, pode postar nos comentários. Quem não tiver na minha lista, tiver interessado, é só entrar em vozaobra.com/desafio, se inscrever, que vai receber no seu e-mail o texto e aí é incorporado à lista e recebe toda semana recebe o texto por e-mail. Avaliação das gravações do desafio de amanhã a gente faz na quarta-feira que vem, dia 25, e depois no outro sábado a gente publica o destaque, como nesse sábado a gente vai publicar o destaque desse desafio. Bom, uma coisa interessante nesse texto aí da Natura, aqui dos 13, não dos 13 destaques, mas das 13 pessoas selecionadas para o final, 5 estão fazendo o Voz à Obra online, ou já fizeram ou estão fazendo. Isso é uma boa medida, né? Pelo menos quase que a metade das pessoas estão fazendo o Voz à Obra online. Que, aliás, estou trazendo hoje uma novidade que tem a ver com o desafio, né? É exatamente uma extensão do desafio. Os objetivos do desafio, né, o desafio foi lançado para, primeiro, fazer uma divulgação do meu curso, que é o Voz à Obra Online. E qual que era o objetivo? Dois básicos, né? Primeiro, mostrar o meu trabalho, o trabalho de diretor, e o feedback que eu dou, quer dizer, não só a direção que eu faço, mas também a maneira como eu passo, como fazer a interpretação e tudo mais. E o outro motivo, né, o outro objetivo, é mostrar a importância de interpretar, né, da performance, né? Quer dizer, isso não quer dizer que ter um equipamento não seja importante. É importante. Ter um estúdio, quando possível, é importante. Ter trabalho, importantíssimo. Mas se você não tiver o que mostrar, se você não tiver um trabalho consistente de interpretação, não adianta muito, porque você pode até conseguir um trabalho, você pode até investir no equipamento, mas você não vai ter a condição de apresentar um trabalho e vai manter aquilo. Quer dizer, a grande jogada não é só pegar é você trabalhar e virar um profissional do meio e virar um profissional competente dentro desse meio. Então, essa aqui é a minha proposta, né? Passar esses detalhes da interpretação, né? Que são o quê? Entender o texto, saber o que tem que fazer, saber como fazer, né? Como fazer o que é? A entonação, essas coisas que eu falo da emissão, né? A própria marcação de texto, tem que fazer para cima, para baixo, enfim. E a fluência, né? Que é a coisa que a gente conversa bastante aqui. E, logicamente, praticar a locução, fazer gravação, ouvir o feedback e tudo mais. Bom, então, baseado nesse desafio, o que eu senti, né? Que, por exemplo, como eu falei, quer dizer, dos 13 destaques, e dos outros também já aconteceu isso, mas desses 13 destaques, né, dessa vez, né, dos 13 selecionados, 5 estão fazendo curso. E desses 5, eu lembro
que eu nem sei em que ponto que eles estão no curso, que alguns nem entraram em contato comigo ainda para fazer a parte de fazer a prática, mas eu já senti uma diferença no resultado da locução. A gente sente a diferença, a gente percebe, né? Então, eu comecei a analisar isso, já tenho falado para vocês algumas vezes, tal, que eu acho que eu tenho necessidade de avançar um pouco mais nessa análise que eu faço, nesse feedback que eu dou, porque eu acho que às vezes com um pouco de feedback você já vê o resultado. Você fala, olha, faz assim, assim, aqui. Só que no desafio normal, do jeito que ele está fazendo, não dá para passar isso. Por isso que acaba falando, você foi bom. O bom é bom e não é tão bom. Por quê? Por que ele não é bom, o bom mais, ou não é o bom mais, né? Porque faltou alguma coisa. Então, essa proposta que eu vou colocar é um teste ainda, vai ser um teste de um mês. Vai ser um teste de um mês. A gente está falando que isso o que eu vou propor aqui é uma espécie de um desafio beta, formato beta, ou seja, nós vamos ver se dá certo, vamos ver se funciona, né? Aí não é só, vamos dizer, não tenho dúvidas quanto ao funcionamento do trabalho em si. Eu tenho dúvida em relação à carga de trabalho que eu tô me propondo a fazer para ver se isso vai dar certo. Mas eu vou fazer e depois de um final de um mês eu vou falar, vamos continuar, não dá e vamos parar. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente faz, quem tiver interessado nesse formato, o desafio vai continuar igual. Eu quero, você vai receber o texto, vai gravar e vai postar, isso vai continuar igual. Só que quem se interessar vai precisar nesse outro formato, nesse formato um pouco mais de feedback um pouco mais elaborado, vai ter que se inscrever, né? E a inscrição vai custar R$57. O que é R$57? 2 sanduíches. É um almoço, né? E eu vou dar eu vou dar durante um mês, ou seja, durante 4 desafios, você grava o texto, manda para o meu WhatsApp, não é o WhatsApp que o pessoal está acostumado a usar no curso, é o WhatsApp do Voz à Obra, e até terça-feira eu dou um feedback. Você manda a gravação para mim e fala assim, olha, aqui nesse ponto você fez isso, aqui tem que fazer assim, ó, fica assim, fica melhor, que tal fazer isso? E aí você pode regravar depois do meu feedback e aí você posta normalmente. Todo mundo participa igual. E aí na quarta-feira, como hoje, que isso seria na quarta-feira que já começaria a funcionar nesse próximo desafio, que é o desafio 120, e aí, só que a única coisa que você tem que, não dá para gravar na quarta, tem que gravar até terça para poder mandar para mim, para eu poder dar um feedback e dar as dicas de como que pode fazer e como vai ficar legal, e aí você que está inscrito, que está interessado, que vai fazer esse movimento, regrava e posta normalmente, e aí eu faço a análise e passo o feedback do jeito que eu faço, continuo fazendo igual na quarta-feira. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai saber muitas vezes o que aconteceu com a sua locução, que aqui eu não consigo fazer. Aqui eu só consigo falar, olha, você fez projetado demais, você fez articulado demais, você fez blocado, você fez muito flat. Agora, tem algumas coisas no meio do texto que não dá para dar o detalhe, né? E é justamente, o que eu senti é que no meu curso, no Voz à Obra Online, na prática as pessoas gravam, mandam para mim pro WhatsApp, eu ouço e faço na hora
eu faço na hora eu não faço exatamente na hora, mas vamos dizer, na hora que eu ouço a gravação, nesse mesmo instante eu gravo o feedback. Então, tá fresquinho no meu ouvido o que a pessoa fez, o que não, o que não ficou legal. Aí eu falo, olha, nesse trecho aqui, ó, por exemplo, no texto da Natura, né? As relações especiais da nossa vida merecem ser celebradas todos os dias. Então, muita gente fez direto. Um detalhe bobo, mas que fica bom, que melhora. Se você desse uma paradinha depois de nossa vida, fica muito melhor. Fala, as relações especiais da nossa vida merecem ser celebradas todos os dias. Ou seja, essa pequena parada destaca os dois trechos da frase. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que eu ouço e eu falo na hora. Olha, aqui tem que fazer assim. E, assim, se você que ouviu isso, se fizer, vai ficar melhor do que se você fizer ele direto. É um detalhe pequeno, mas toda frase sempre tem um detalhezinho, sempre tem fez para baixo, ó. Celebre suas relações todos os dias, todos os dias. Se você falar, celebre suas relações todos os dias para baixo, fica morto, fica mais inexpressivo, né? Então, esses detalhes todos é que ao escutar eu posso fazer o feedback, que é uma coisa que eu não posso fazer aqui nessa avaliação que eu faço na quarta-feira. Agora nesse momento são 11h34, hoje comecei quase 9 horas, então não dá para fazer isso que eu tô propondo. Nesse formato que eu estou lançando agora, hoje eu estou lançando, estou mostrando como é que vai ser, mas o lançamento mesmo vai ser amanhã. Vai funcionar assim. Você grava, manda para mim pelo WhatsApp novo, do Voz à Obra, e assim que eu puder, eu garanto que até terça-feira eu ouço e dou um feedback. É um feedback, não é como no curso que dá o feedback quantos forem necessários. É um. Aí você ouve e regrava e depois pode postar uma gravação que eu garanto que vai ser melhor, porque pelo menos vai ter uma direção, vai ter uma explicação do que tem que ser feito, uma explicação do que está faltando. Certo? Bom, então isso amanhã nós vamos dar os detalhes. A única coisa, como eu já falei, nós vamos dar os detalhes de como fazer para se inscrever, enfim. E esse que vai ter esse custo de R$57. Vai durar um mês, ou na verdade um mês ou 4 desafios, que é mais ou menos um por semana e um mês, né? Pode ser que depois continue, pode ser que a gente desista, se for muito... O problema é que eu estou só preocupado, que a única coisa que nós demoramos muito para colocar isso em prática, é que eu falei, não, e de repente se entra um monte de gente, como é que eu faço? Como é que vai? Será que eu vou ter tempo? Eu estou trabalhando relativamente bastante. Eu não trabalho só no Voz à Obra, eu trabalho na produtora, eu sou dono da Ecos, da produtora mais antiga de São Paulo. Então, tem trabalho, não é como já foi há muito tempo atrás, quando tinha menos produtoras, mas mesmo assim trabalho bastante. Então, eu sempre fico meio preocupado, sempre tinha essa preocupação do compromisso, mas agora a gente sacou que é possível esse formato de dar feedback pelo WhatsApp para o curso, né, para o Voz à Obra Online, funciona muito bem. Então, nós vamos apostar esse mês e se não for uma sobrecarga, se não for uma coisa, vamos aí a gente continua. Então, quem quiser ter essa oportunidade de ouvir um comentário fresquinho sobre a sua locução, se inscreva nesse formato beta do desafio e paguem um X-Bacon salada para mim, para eu fazer isso para você. Esse que é o mote. Bom, então vamos lá falar sobre sobre as participações, né?
esse texto da Natura tinha algumas coisas legais, né? Por exemplo, seja para dizer um simples lembrei de você, obrigado, parabéns a você, ou parabéns, né? Então, e por que não começar hoje? Então, são pequenos detalhes que dão um brilho na gravação, né? Destacam, mostram uma personalidade, mostram que você entrou no texto, mostram que você percebeu as nuances, né? Então, e fora aqueles outros detalhes técnicos, né? De fazer as vírgulas para cima, as pausas para cima, os pontos finais. Assim, na maioria deles, sempre um ponto de exclamação em vez de um ponto final. Isso na interpretação, porque por escrito ele é ponto final, mas... Enfim, esses são os detalhes desse texto que foram bem legais, bem interessantes. Então, vamos lá. Nós tivemos 87 participantes, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui levantar o papel aqui. 87 participantes, 10 novos. Esse é bem legal, porque a gente sempre tem pelo menos 10%, um pouco mais, hoje foi mais que 10%. Apesar de que nós não batemos 100 já na segunda semana, esse é tá caindo, né? E mais 87 é bastante gente, é muita participação. E é legal que tem muita gente que eu vejo sempre e que não deixa de fazer. Isso eu acho que também é uma aplicação que você tem que ter, sabe? Tem que se dedicar porque isso é importante. Então, só a título de estatística, nós tivemos 49 homens e 38 mulheres, como já falei, 10 novos e um total de 87 participantes. Legal? Muito obrigado pela participação também, porque da mesma maneira como eu acredito que vocês ganhem com essa participação, eu também ganho porque divulgo o meu trabalho e esse também é um dos objetivos, como eu já falei desde aí do começo, eu falo sempre, né? Isso aí. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos uma participante que fez muito articulado. O que é o articulado? Quando fala muito certinho tudo. Que foi a Gabriela Lois. Gabriela Lois, acho que é a segunda vez que ela participa. Acho que é a segunda vez que ela participa. Acho que com o tempo, como todo mundo que começou fazendo articulado, projetado, aos poucos ela vai sacando e vai fazer menos articulado e tudo mais. Depois nós tivemos duas gravações, dois participantes fizeram a gravação muito flat, né? Flat o que é? Quando faz muito reto, né? Sem nuance, sem destacar nada, então fica muito liso. Que foram o José Ricardo Magalhães, primeira vez que ele participa, e o Robert William. Vocês verem, por exemplo, o Robert William no anterior ele foi para a final, né? Então essas não digo instabilidades, mas essas coisas, às vezes, né, é um sinal de alerta. Bom, tivemos também, como sempre, quem fez a voz muito projetada. Aí foram o Adonias Silva, o Aguinaldo Camargo Barreiro, o Antônio Cipriano, o Beto Bellini, o Christian Marques, primeira vez que ele participa, o Danison Rafael, a Dejeane Santos, o Del Filho, o Desson Ribeiro, o Anderson Ribeiro, que é a primeira vez que ele participa, o Eduardo Zanotti, o Graziane Veras, o Zé Nilton Teixeira, a Milu Viana, primeira vez que ela participa, e o Nick Maroni, que também é a primeira vez que ele participa. Então, vocês podem ver que, deixa eu ver, são 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4 são novos, né? Então, geralmente é meio que uma tendência quando os novos entram, fazem lá projetado, aí depois eles ouvem, percebem, começam a ouvir dos outros, falam, olha como ficou bacana esse sem ser voz projetada. Esse é um dos objetivos aqui, né? Bom, então eu acredito que principalmente
esses que entraram agora, pela primeira vez, né? O Christian Marques, o Desson Ribeiro, a Milu Viana e o Nick Maroni, já estão ligados aí que não é para projetar voz, é para segurar. Ainda mais um texto desse, fala sobre presentes, fala sobre celebração, tem que ser uma coisa mais íntima, mais contida a voz, né? Bom, agora vamos falar dos que fizeram uma boa gravação. Boa, que alguma coisa não estava boa, e por isso, mas assim, de um modo geral, estava uma boa gravação, mas alguma coisinha, né, poderia ser mudada, que é uma coisa que, por exemplo, se eu dou um feedback específico para cada um, é fácil de corrigir, falar, aqui ficou bom, mas faltou isso, aqui ficou bom, mas faltou isso, isso e isso, enfim. Então vamos lá. Os que fizeram uma boa gravação foram a Claudete Feijó, a Deise Nascimento, primeira vez que ela participa, a Daiane Arrebola, o Fernando Faluxis, o Guto Tredesini, a Jane Almeida, o Cláudio Márcio, que é a primeira vez que ele participa, e também, como ele participa, a primeira vez que ele participa, ele botou trilha, que também é uma coisa que eu peço para não colocar trilha, e quando alguém que já participa mais vezes coloca trilha, eu nem considero, eu nem falo. No caso dele, estou falando que ele fez uma boa, porque a gravação estava boa, mas a trilha atrapalhou um pouco, e eu não quero que coloque trilha, porque eu acho que tem que... A trilha... eu tenho uma teoria, que é o seguinte: se você faz uma boa gravação, a trilha pode atrapalhar. Agora, se você faz uma má gravação, que eu digo uma interpretação não boa, você pode botar a trilha que for, que não vai resolver, não vai melhorar a interpretação. Então, apesar da trilha ser importante no clima, para as gravações, não é para colocar. No nosso caso aqui é só a voz seca. Bom, continuando, o Luciano Moura também fez uma boa gravação, primeira vez que ele participa, a Ludmila Fan, o Luiz Guerrar, o Mamad Souza, o Paulo Fante, o Roberto Feliz, o Joandre César e o Wellington Dutra. Então esses foram bons. Vamos agora aos B+, os boa mais. Alex Oliveira, o André Luiz Costa, Gustavo Cópia, a Geni Silva, a Ariadna Lira, a Elaine Micheli, o Ângelo José Pádua, o Ariel Rocha, o Dani Éder de Aguiar, o Daniel Moura, a Daniela Tomé, que é minha amiga antiga, muito obrigado por você ter participado, o Eduardo Nogueira, a Erika Glock, o Fausto Barral, a Halina Maria, primeira vez que participa, o Henrique Giovanni, acho que é a primeira... Giovannini, desculpa, Henrique, acho que é a primeira vez que ele participa, a Ione Lopes, a Irema Santos Silva, a Isabela Peste, o Jaime Rielme, o J. Júnior, a Luciane Murai, a Lucila Reichert, o Márcio Farias, o Márcio Santos, a Margot Reiske, a Maria Edileide, a Milena Gadelha, o Novaes, o Orivan Cássio Matiuzzo, a Raquel Torres, o Ricardo Alves, a Rosana Trentin, o Samuel Sancastro, a Selminha Sarte, a Tânia Viana, a Tatiane Santos, Tony Rezec, o Vandir Pereira da Silva, o Walter Mendes, o Zeca Santos e a Zi Rodrigues. Então, esses fizeram boas gravações. Eu queria só alguma coisa que eu lembrei agora, que uma atenção que vale a pena ter. Por exemplo, nesse texto tem um exemplo claríssimo disso. Você está interpretando, então, na segunda linha, na segunda frase tem, seja para dizer um simples lembrei de você, um obrigado ou um parabéns. Então, muitas das mulheres fizeram o texto do jeito que ele estava lá, um obrigado. Agora, todo mundo sabe que quando a mulher, quando ela agradece, ela não fala obrigado, ela fala obrigada. Então, era uma coisa para prestar atenção, né? E falar obrigada, e não obrigado. Isso é importante, principalmente
para quem, como eu, que tô, entre aspas, julgando, que estou analisando. Fala, opa, falou obrigado, é obrigada. Por quê? Porque no texto você tem que, você está colocando a sua personalidade, você não fala obrigado. Né? A mulher não fala obrigado, ela fala obrigada. Então ela tinha que falar obrigada, né? Só, ou seja, para dizer um simples obrigada, obrigada, né? É lógico que você está se dirigindo a outra pessoa, mas tem mais a ver com isso, você fica mais íntimo com o que você está falando, né? Então, a gente nota que fica mais legal também, né? Além de tudo, fica mais legal. Bom, agora, estou fazendo um suspense, né, para falar. Agora, as gravações que eu separei para o final, que eu considero, como sempre, as boas mais, né? Então foram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, como já falei, tive que contar de novo, porque é para não ter erro. Então, essas que foram mais, boas mais foram a Amália Macarena, a Dani Rocha, o Emanuel Almeida, o Gideão Ferreira, a Juraci Carvalho Viana, a Ludmila Botas, a Maria Rita Amarante, a Paula Cavalcante, a Paula Mendes, a Priscila Santos, a Rayane, Rodrigo Fonseca e a Silvia Soares. Então, o que nós temos aí nesses 13, o que nós temos interessantes aí? Primeiro, dos 13, como eu falei, 5 estão fazendo o Voz à Obra Online. E a gente percebe uma melhora. Outra coisa que também quero elogiar aqui, o Rodrigo Fonseca, que toda vez estava fazendo tudo muito projetado, dessa vez ele foi no canal, foi no jeito. Então, é por isso que a gravação dele está aí também destacada. Outra coisa que desses 13, eu separei mais 4 para ouvir de novo. E desses 4, 3 estão fazendo meu curso, que foram a Amália Macarena, a Maria Rita Amarante, a Priscila Santos e a Silvia Soares. Gostei muito, foi difícil, separei de novo, mas 2 para o final, que eu ia colocar as 2, a Amália Macarena e a Maria Rita Amarante. Aí pesei bem e falei, ó, senão toda vez eu vou ficar colocando 2, 3, então eu tenho que escolher um, E eu escolhi a Maria Rita Amarante. Achei as duas muito boas, e a Maria Rita Amarante por um detalhezinho a mais só, mas até se vocês ouvirem, vocês vão ver que esses detalhes, apesar de serem talvez pouca coisa, pouca diferença, fazem a diferença, né? Essa coisa da interpretação faz a diferença. Então, o destaque do Desafio 119 é a Maria Rita Amarante com louvor. E também as outras 3 que foram mais uma vez para o final, que foi a Silvia Soares, a Priscila Santos e a Amália Macarena. Então, no sábado, daqui 3 dias, nós vamos publicar o destaque desse desafio, que foi a Maria Rita Amarante. Que, aliás, o nome dela é mais comprido, mas eu enxugo, tirei Maria Rita, acho que Santos Amarante Cruz, né? Mas já botei um nome artístico para ela aqui, se ela não tem ainda, né? É uma sugestão, porque é bom. Que às vezes parece uma bobagem, mas é uma coisa que tem que se preocupar. Quem tem nome comprido tem que cortar o nome para fazer um nome mais enxuto para as pessoas lembrarem, né? São pequenas coisas que são importantes a gente colocar, né? São detalhes que são interessantes da gente levantar. Sempre pergunto, por exemplo, para quem faz curso, fez workshop, fez Master Coach, quando eu mando o certificado, falo, que nome você quer que coloque? Teu nome completo, seu nome artístico, seu apelido, né? Porque às vezes se você mostra mostra seu certificado, né? Se você tem o seu nome completo, né? Às vezes a pessoa não
liga o nome a você. Agora, se você tem o teu nome artístico, opa, né? Se o Ferreira Martins botar José Ferreira Martins, você fala José Ferreira Martins, você não, às vezes pode não ligar, porque é o Ferreira. Porque José, ninguém lembra que ele chama José. Eu sei que ele chama porque eu conheço ele lá no século passado, mas e é um nome, é o supernome da locução, né? Então, isso não quer dizer que você tenha sempre que colocar o seu nome artístico, mas algumas vezes é importante para ele aparecer. É uma maneira de divulgar, inclusive, né? O seu trabalho, o seu nome, ser conhecido e tudo mais. Bom, então, amanhã a gente está de volta, amanhã nós vamos lançar mais um desafio, o desafio 120, e desculpe, e vamos também lançar esse teste, esse desafio, essa experiência, esse formato beta, que eu vou fazer um feedback individual, né, pelo WhatsApp até terça-feira, e depois as pessoas podem regravar e postar uma gravação nova já com feedbackada, né? Então, mais uma vez, agradeço aos 87 participantes, uma participação bacana, e, como sempre, voz à obra.